Com a gente, sempre a partir da 1h30 da tarde, as personalidades, agora enquadrou, né? As personalidades da região e do Brasil que passam aqui pelas bancadas do painel, debatem e discutem, aprofundando junto com você, os assuntos, os temas, as pautas que fazem aqui o dia a dia da nossa região metropolitana. E, claro, os assuntos de interesse nacional também. Lembrando que o telefone para o seu contato com a gente é o 3014-5281. Você liga e passa aí a sua pergunta, o seu comentário, a sua opinião sobre os assuntos que a gente coloca em discussão ao longo do programa. E pelas redes sociais, nosso espaço importante é o facebook.com/Painel Regional TV. Eu já vou anunciando aqui as participações desta quinta-feira aqui no Painel Regional. A gente recebe com prazer, mais uma vez, o vereador Evaldo Stanislau, vereador da Câmara de Santos, pelo PT, Partido dos Trabalhadores. Ao lado dele, o nosso Fernando Chagas, comentarista político aqui do painel. E conosco também, mais uma vez, o companheiro Marcos Santana, editor adjunto do Jornal da Hora, também um comentarista habitual aqui das quintas-feiras, tá certo? A gente aproveita aqui o Marcos Santana, né, já que eu citei o Jornal da Hora, para destacar o jornal que é parceiro aqui do painel regional, circula aqui pela cidade e pela região nesta quinta-feira em formato tabloide. Está aqui a capa e a manchete, estado de alerta. Você vê aí a foto dos pneus, né, jogados aí pela cidade. O número de casos de dengue durante esta temporada de verão é superior ao que foi registrado na temporada passada, o que preocupa, evidentemente, as autoridades de saúde e aos moradores, habitantes aqui da região metropolitana, né? O vereador Evaldo recebe aqui um exemplar, repassa lá o Fernando Chagas, por favor, e, claro, o Marcos Santana, repassa lá para a Ione também, ganhar uma edição aqui desta quinta-feira do nosso Jornal da Orla, parceiro aí bissemanal do painel regional. E a gente destaca também, como sempre, o Diário do Litoral, né? DL circulando aqui por toda a cidade, sempre também parceiro do dia a dia aqui do painel, trazendo aqui na capa, dossiê expõe fragilidade da Guarda Municipal em Santos. O documento foi obtido pelo DL e que chega hoje ao Ministério Público para garantir que os 150 novos guardas não têm preparo técnico nem psicológico para atuar nas ruas, né? Para se debater com o secretário Delbel, né, secretário de Segurança. O Evaldo recebe, por favor, né, e também aqui o Marcos Santana recebe aqui a edição desta quinta-feira do DL. Aliás, você já ouviu há pouco no programa Baixada Esporte, né, mas aqui o DL tem na capa foto do técnico do Santos, Henderson Moreira, ex-técnico do Santos, né, a gente vai reafirmar isso aqui, né? Surpreendentemente para muita gente, ele criticou os garotos da base ontem, hoje deu uma declaração forte também na entrevista coletiva, a gente confirma para você, Henderson Moreira não é mais o treinador do Santos, para surpresa minha, tá? E de muita gente, né? Bom, vou agradecendo aqui, cumprimentando os convidados desta edição do Painel Regional, vereador Evaldo, tudo bem? Prazer revê-lo. Prazer é meu. Muito obrigado por ter a oportunidade de estar aqui com vocês, com essa bancada e com todos os telespectadores. Fernando Chagas, tudo bem, Chagas? Tudo bem, olá amigos. Prazer estar de novo na Santa Cecília com nossos telespectadores. Meu caro Marcos Santana, prazer revê-lo também aqui no painel. Tudo bem, Santana? O prazer é meu, é um prazer, um privilégio participar do programa. Boa tarde quem nos acompanha ao vivo e boa noite quem nos acompanha na reprise do painel regional. É verdade. Boa noite para você que está aí na reprise do painel, né? De segunda a sexta às 8 da noite. Você sabe que temos a reprise do programa que vai ao vivo às 1h30 da tarde, não é? Lembrando sempre, 3014-5281, ligue para cá, participe conosco, facebook.com/Painel Regional TV, o nosso espaço nas redes sociais, não é? A gente tem sempre uma reprise, você sabe, às 8 da noite, o Santana lembrou bem, e nos finais de semana 2 encontros, né? Um ao sábado, 3 da tarde, e um ao domingo, aos domingos, às 5 da tarde. Lembrando que nós estamos online, sempre pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Você clica lá no ícone Painel Regional, confere a gente em tempo real. O programa encerrado vai para o YouTube e aí você revê como quiser, como preferir, não é? Ou o programa por inteiro ou as partes que você julgar mais interessantes. Quem confere a sua participação pelas redes sociais, pelo telefone, aquilo tudo que é produzido pela nossa equipe, sempre atenta a nossa Ione Furukawa. Tudo bem, Ione? Olá, boa tarde, Boturão, boa tarde, convidados, boa tarde a você aí de casa que está nos acompanhando. O Facebook aqui já está aberto, esperando a sua participação com a gente. Suas dúvidas, sugestões, perguntas e também a nossa produção te espera por meio do telefone. Muito bem. Vereador Evaldo surpreendeu muita gente, não sei se foi na primeira ou na segunda sessão do Legislativo, né? O seu discurso quando abdicou, recusou, abriu mão, enfim, da liderança a que lhe cabia
da bancada do PT, que é formada por 2 vereadores na Câmara de Santos, né, o Evaldo e o Adilson Júnior. Né? O Evaldo abdicou, deu lá as suas razões, os seus motivos, fez algumas críticas à atuação do PT, especialmente nesses escândalos todos aí que envolvem a Operação Lava Jato. E eu queria saber, de lá para cá, mudou alguma coisa, vereador? Hoje você aceitaria a liderança do PT ou mantém aí a sua postura, a sua posição? Bom, esse é um assunto extremamente complexo e eu queria repetir aqui o que eu disse na ocasião. Certamente há um tanto de exagero na cobertura. A justiça, por vezes, a gente entende que também não tem sido tão cega assim. Mas a despeito disso, a maior crítica, que não é feita só por mim, mas o próprio presidente Lula, o Fernando Haddad, prefeito de São Paulo, outras lideranças do PT, como a ex-prefeita Marta Suplicy, atual senadora, fizeram, é que houve, de certa forma, aquele que sempre foi um partido que defendeu muitas bandeiras de ética e tudo mais, dentro do exercício do poder, uma certa acomodação e uma certa rendição a um jeito de fazer política que não era o jeito que nós julgávamos e julgamos ideal, né? Então, nesse sentido, eu acho que isso só o tempo é que vai resolver, a gente tem que acompanhar e ver quais são os desdobramentos. Uma outra crítica que fiz e que faço é em relação à condução atual do governo, né? Nós que lutamos tanto para eleger a presidente Dilma, julgamos que ela se manteve extremamente afastada da opinião pública, ela que tinha que trazer para si a responsabilidade das alterações necessárias a serem feitas na economia, delegou ao Joaquim Levy, e isso foi um equívoco. Nos últimos dias, acho que ela vem refletindo e vem tentando recompor essa comunicação, essa interlocução, né? E existe um terceiro fator, que é o fator político. E aí quem sou eu para... Eu sou um neófito nessa área também, mas acho que ela, de certa forma, também se distanciou um pouco de outras lideranças políticas mais experientes do Partido dos Trabalhadores, ouviu uma parte de pessoas que a aconselham e que acabaram conduzindo para uma situação que hoje quem é base do governo está em litígio com o governo e a gente tem uma insustentabilidade quase desse momento político e que o principal parceiro do governo, que é o PMDB, hoje publicamente litigando, né, e algumas reuniões com lideranças sendo estabelecidas para ver se recompõe isso. Então, respondendo a sua pergunta, o que mudou? Mudou muito pouco, mas a gente vê que pelo menos um meia-culpa tem sido feito e uma busca de se reencontrar a opinião pública e de se recompor politicamente. Mas eu acho que, lamentavelmente, a coisa avançou num ponto que o esforço vai ser tremendo, né, sob pena de estarmos condenados aí a viver um período de fisiologismo extremo e de um governo insípido, inodoro e incolor. Vereador, eu concordo plenamente com as suas palavras, até me surpreende, né? Um vereador que é, na realidade, do partido do governo, fazer essa análise, eu vejo uma análise correta. Por outro lado, isso também não é consequência, embora concordando com tudo que o senhor falou, consequência do presidencialismo de coalizão? Sem dúvida nenhuma. É o preço do que se chama de governabilidade, né? Então, é um preço, como eu falei, no exercício do poder, o presidente Lula teve uma oportunidade, e ele soube usar disso, de alta popularidade, fez os avanços sociais necessários, melhorou em grande aspecto a economia. Aí disse, não, mas a economia global que estava boa. Não. O presidente Lula teve iniciativas de ativar mecanismos intrínsecos, internos, de o Brasil ter uma distribuição de renda melhor, de aquecer o nosso mercado consumidor interno. Tanto é que uma crise internacional terrível, e agora, depois de muitos anos, é que a gente começa a sentir um pouco do reflexo disso, né? Então, deveria ter aproveitado esse momento, e a presidente Dilma no seu primeiro governo, para tentar aprofundar um pouco as reformas necessárias, em especial a reforma política. Eu acho que o governo ficou refém um pouco dessa governabilidade, dos acordos que foram feitos, e não avançou em reformas que seriam necessárias e que teriam grande apoio popular. Hoje, ele é obrigado a tomar medidas antipáticas e sem ter nem de perto o apoio que já teve no passado, né? As razões disso são inúmeras, não nos cabe aqui analisar, né? E nem dá para analisar todas na profundidade que merecem, mas você tem razão, Chagas. O preço da governabilidade foi alto,
o governo não utilizou como se deveria aquele bom momento que teve e hoje a gente paga o preço disso. Não fizemos as reformas, não as faremos e ao mesmo tempo hoje o governo quase que tem um constrangimento de ser governo. Muito bem, é isso, Antônio. Vereador, no ano passado o senhor foi um dos mais entusiasmados militantes do partido, pedindo votos para a presidente Dilma, em busca da reeleição, o senhor defendendo que a necessidade da continuidade do governo, defendendo os avanços sociais, etc. E durante a campanha vimos que a presidente adotou um discurso, fez várias promessas, disse inclusive de que não haveria aumento de tarifas públicas, nem que a vaca tossisse. E o senhor pediu votos naquela ocasião, acreditando que aquela seria a melhor alternativa para o país. Hoje, diante dos resultados, nesse primeiro mês, nesse começo da segunda gestão da presidente Dilma, o que o senhor tem a dizer para o eleitor, para quem o senhor pediu voto e depositou a confiança na presidente Dilma e se viu desiludido, enganado com o que ela prometeu e o que ela vem fazendo até agora? Acho que a gente tem que separar duas coisas claramente. Uma é a figura da presidente Dilma, outra é o governo. A figura da presidente Dilma, eu posso dizer, olhando nos seus olhos e de qualquer um dos que eu tenha pedido voto, dos telespectadores, que é uma pessoa que eu acho que é absolutamente honesta, correta e que é talvez uma pessoa que estranha ao mundo político e que colha os frutos disso, dessa pouca, né? Parece para ela é presidente, ganhou uma eleição, acabou de ser reeleita no presidente, e a despeito disso não joga o jogo político tão bem feito, até porque ela tem princípios muito rígidos, como muitos de nós temos, né? E é difícil, às vezes, na regra política atual, por isso que a gente defende muito a reforma política, você manter isso. Então, a presidente Dilma, como pessoa, eu acho que ela pouco pode ser atacada, a não ser talvez pelas suas características pessoais que em algum momento atrapalhem um pouco a condução dela como política. Agora, o governo, eu não me arrependo em nada. Entre todas as opções que tínhamos, nós tínhamos claramente duas possibilidades. Uma que era de um senador da República e a outra da reeleição da presidente Dilma. O senador da República, que é no mínimo controverso, tem uma vida, se a gente olhar a pessoa da presidente Dilma, e pode fazer uma análise tão segura dessa, se olhar a pessoa do senador da República, a gente já não fica, né? Acho que até os seus melhores aliados têm algum receio de fazer uma defesa tão clara quanto essa. E se formos olhar do ponto de vista político, o outro polo que se colocava também falava a mesma coisa. Então eu acho que o que a presidente se equivocou nesse começo foi na falta do diálogo. Ela é que tinha que ter vindo a público transferir para o cidadão, explicar para o cidadão o que acontece, que era necessário. Eu tenho usado esse termo, quer dizer, vamos dar um passo para trás para depois dar dois para frente, entendeu? Mas delegou, se afastou, e aí se afastou não só de quem nem gostava dela ou não votou nela, mas também do movimento sindical, o que foi um equívoco, né? Então hoje, como eu falei, a duras penas vai se reconstruindo pontos. Mas em resumo, dentre das opções que tinha, eu acho que a Dilma era a melhor mesmo. Se tiver que fazer alguma modificação, eu confio que ela é a pessoa que tem mais capacidade de fazer isso entre as opções que se davam. Não me arrependo e cabe a mim agora defender para que a gente consiga fazer essa transição. Então, a transição econômica, eu não tenho dúvida que vai ser feita. O que eu temo, Marco, é que a transição das pautas inovadoras e sociais que são necessárias, como a reforma política e assegurar os direitos das pessoas, essas, diante do fisiologismo e do perfil conservador que o Congresso adquiriu, é que vão ficar prejudicadas. Vereador, com essa análise que o senhor faz, que mais uma vez ratifico, concordo plenamente, mas que divergem muito de membros históricos do seu partido, o senhor não corre o risco de ficar isolado? Uma segunda pergunta também, se for possível. A Dilma Rousseff não está refém hoje do Joaquim Levy? Não, de trás para frente. Eu acho que ela não está refém do Joaquim Levy. Se você me perguntar se ela está refém do Eduardo Cunha, eu concordo. Eu acho que ela muito pior, talvez seja muito pior. eu acho muito pior. Eu acho muito mais grave. Com isso, toda né? certeza. Então, assim, o Joaquim Levy, ele é um técnico competente, né? Que está apontando aí alguns ajustes que são necessários, e eu acho que a presidente Dilma tem a capacidade de conseguir temperar
acelerar esses ajustes para que não percamos a agenda social e que a gente consiga manter. Afinal de contas, o Brasil atravessou toda essa crise investindo em políticas sociais e de emprego. Eu acho que tem que continuar investindo em políticas sociais e de emprego com os ajustes que são necessários, mas com firmeza e com um bom diálogo com a população, e cabe a ela, como líder, fazer esse diálogo e não o Joaquim Levy. Quanto à minha posição pessoal, política não se faz sozinha, todo mundo sabe disso, mas eu não me sinto nem um pouco isolado, ao contrário. Durante a minha manifestação tive muito apoio de militantes históricos do PT, de muita gente que está insatisfeita também, e até, Chagas, como eu sou um vereador de oposição bastante atuante, disse isso, continuaria na oposição e continuo na oposição, para que eu tenha moral e capacidade de ser um crítico, aquilo que me diz respeito, que é na minha cidade, eu tenho que mostrar para a cidade de Santos que eu sou lúcido o suficiente para enxergar os defeitos também na agremiação e no governo federal, né, a que eu pertenço. Então, nesse sentido, eu entendo que eu ouvi muito isso, que a gente tem que discutir algumas coisas intramuros, né? Mas a vida não é intramuros, a vida é aqui fora. A gente tem que discutir com o cidadão. Homens públicos têm que ter opiniões e posturas públicas. E nesse momento eu sou um vereador da cidade de Santos e tenho que prestar contas ao cidadão de Santos. Se o preço que eu tiver que pagar for um determinado isolamento de algumas lideranças, eu estou disposto a pagar esse preço, mas eu não estou disposto a abrir mão da minha independência ideológica e filosófica. Perfeito. Bom, o Santana tem mais uma colocação a fazer. Eu queria entrar na seara da parte econômica. Não, Santana, Não, só vontade. só para a gente completar essa aqui. parte política, né, em termos da gestão do governo federal, muitos petistas fazem questão de estabelecer uma distinção muito clara entre o que seria uma gestão petista, o que é um governo de coalizão, e atribuem a todos os defeitos do governo federal, da gestão do governo federal, a necessidade de se fazer essa coalizão. Então, e muitas vezes o governo petista acaba repetindo vícios e erros de outras gestões, historicamente verificamos no Brasil. Agora, o vereador, eu gostaria que o senhor me explicasse, então, qual que é a diferença, então, desse jeito petista, quando verificamos episódios, por exemplo, como aquela Land Rover do Silvinho Pereira, que ele recebeu um presente pessoal por conta da sua influência, do seu trânsito na Petrobras, naquela época, no início do mensalão, ou quando o ministro Palocci ganha uns gastos incompatíveis para fazer supostas consultorias, ou mesmo quando o José Dirceu aceita caronas em jatinhos particulares. Como é que se dá essa diferença aí? Não sei. Eu posso te dizer o seguinte, Marco, pelo menos todas essas situações que você colocou foram objeto de avaliação interna, avaliação judicial. Não houve e não há um engavetador-geral da República. A percepção que as pessoas têm de que a corrupção aumentou é uma percepção que ela é grandemente oriunda do fato de que nunca se apurou tanto, porque tem efetivamente liberdade de apuração. Enquanto no governo Fernando Henrique Cardoso, isso é dito a toda hora, tinha um engavetador-geral da República, o Ministério Público, a Polícia Federal atuaram livremente. Quem foi condenado? Nós tivemos um presidente de partido condenado, acabou de sair agora um indulto, mas depois que pagou sua pena, então tudo. Então veja, a diferença é essa. Enquanto a gente tem o escândalo do metrô de São Paulo, enquanto a gente tem as privatizações que são muito mal explicadas, quando a gente tem o Robson Marinho sendo escondido e uma série de outras situações no estado de Minas, em outras gestões ligadas a outros segmentos político-partidários que não são bem esclarecidas, todas as do Partido dos Trabalhadores foram internamente, externamente pela justiça, pela opinião pública apuradas, e é isso que a gente quer, que vão mais a fundo ainda. A nossa decepção é de ver que ainda houve isso, quer dizer, não era para a gente ainda viver isso, era para termos avançado e estarmos nas pautas que verdadeiramente nos distinguem, que são as pautas sociais, de diminuir as desigualdades, de fortalecer para aqueles que precisam de um governo forte, que são os mais pobres, e de ter uma transparência absoluta. Então, Marco, eu lamento muito que isso tudo tenha acontecido, que pessoas tenham passado por isso, mas, por outro lado, tenho extremo orgulho de saber que a gente vê que as pessoas foram punidas, pagaram pelos seus erros, e não vai ser diferente nos que estão agora sob a pena da lei. Nós vemos, por exemplo, senador Agripino, José Agripino, do Rio Grande do Norte, acabou de cair
numa denúncia grave de cobrar 1 milhão para aprovar um projeto de lei de um empresário local lá, a ele ligado. Quer dizer, então é quando eu disse, o mal feito, ele é do ser humano, né? Pelo menos nas administrações do PT, isso foi profundamente avaliado, as pessoas foram punidas, julgadas, e eu acho que não tem dúvida. Você tem algum antecedente diferente disso? Você se lembra de algum governo anterior ao governo do PT, onde você viu ministros, presidente de partido, justiça tão ativa e apurando corrupção quanto na nossa? Eu acho que não. Talvez no Fernando Collor, né, que acabou caindo e sendo caçado por mas posteriormente absolvido. 20 anos Mas depois. talvez isso mais por mérito do fortalecimento das nossas instituições do que de uma realização do Partido dos Trabalhadores. Mas porque foi uma ação de governo. Quer dizer, nós tivemos um ministro da Justiça, em todas as administrações, foi um ministro da Justiça imparcial, que deu plenas condições para a Polícia Federal. Nenhum delegado em gestão petista foi afastado porque investigou o que não devia investigar, ou foi. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo, não é? Depois eu queria rapidamente fazer uma sequência na questão da economia, que o vereador Evaldo disse que a presidente Dilma delegou ao ministro Joaquim Levy, para saber aqui da mesa se, na verdade, esse ajuste todo que está sendo feito agora pelo ministro Levy não deveria ter sido feito antes, né? E aí talvez a dor fosse menor, não sei, né? Nesta semana, a informação importante, o Sebrae Móvel estará na Praça Mauá, está na Praça Mauá atendendo pessoas interessadas em melhorar a gestão das suas empresas. O atendimento é uma parceria entre o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o Sebrae, e a Prefeitura de Santos, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação. E ocorrerá sempre até amanhã, sexta-feira, não é? Das 10 da manhã às 4 da tarde. Voltamos já. Muito bem, nós estamos com o segundo bloco desta edição do Painel Regional. Aqui conosco o vereador Evaldo Stanislau, do PT de Santos, também o nosso Fernando Chagas, e aqui à minha direita o companheiro Marcos Santana, editor adjunto do Jornal da Hora, acompanhado pela Ione Furukawa. 3014-5281, 3014-5281. Você liga para cá, participa com a gente. Pelas redes sociais também sempre à sua disposição para a sua mensagem, facebook.com/Painel Regional TV. Antes da Ione poder participar com as suas participações, na verdade, não é? Com a sua intervenção aí de casa com a gente, ou pelas redes sociais, né? Essa colocação do vereador no bloco anterior, né, Evaldo, sobre a presidente Dilma ter delegado Joaquim Levy, todas essas medidas pesadas aí que estão vindo para cima de todos nós, os aumentos todos que a gente está sentindo, agora o Copom eleva a taxa de juros para 12,75%. Logo estamos com a maior taxa de juros do mundo. Será que nós estamos? Já é a maior taxa de juros do mundo, né? E aí nós temos essa confusão toda que a gente comenta sempre aqui, com o Chagas e com o Santana, né? Você tem essa situação de ter um PIB fraquinho, né? Um dólar em alta, né? Que gera uma confusão na economia danada, e a inflação subindo. Se você me permitir, a inflação amanhã vai ser anunciada, 7,5%. Previsão para o ano, por 12 meses? Não, fecha nos 12 últimos meses, amanhã vai ser anunciada a inflação de fevereiro pelo IBGE. Janeiro e fevereiro? Não, dos 12 últimos anos, de março a fevereiro. De março a fevereiro? De março do ano passado a fevereiro desse ano. Últimos 12 meses? Últimos 12 meses. 7,5% vai ser anunciado amanhã pelo IBGE. Nós temos um PIB que no fim do ano deve ser anunciado, no fim de março deve ser anunciado de 0,5% de retração, negativo. E juros de 12,75% com tendência de alta. Aí tem a questão do Levy. Do Levy, ele é a mão de tesoura que tenta fazer todas essas... Ele é o Chagas da Dilma? Ele é o Chagas da Dilma. Aliás, eu tenho sido muito criticado por causa disso na prefeitura, justamente. Só que na prefeitura de Santos são medidas internas, não precisamos do Congresso. O senhor mesmo falou, né? Difícil, com Renan Calheiros e Eduardo Cunha. Tem maneiras de realmente implementar essas medidas dolorosas e necessárias para o Brasil voltar a crescer com este Congresso e com os aliados em disputa política constante com a presidente Dilma? Eu acho que a gente tem que tomar um cuidado grande de não prejudicar o Brasil, né? Eu acho que o limite dessa crise política que a gente vive é a economia. O capital não quer ser atingido. A partir do momento que você começa a ver o capital prejudicado
por esse tipo de pressão, no esquema atual, onde os políticos estão intrinsecamente ligados aos grandes financiadores de campanha e tudo mais, eu acho que eles vão tender a preservar os seus financiadores. Então, eu acho que a crise política ela vai até um determinado momento, o Renan pode ter seus arrobos, o Eduardo Cunha pode ter seus arrobos, aquela base mais fisiológica pode fazer o que quiser, até que fique em risco grande parte do lucro, né, do sistema financeiro, que aí eu acho que é o limite que vai ser respeitado. Então, na minha análise, toda essa conjuntura política ela está sendo construída para, em primeiro momento, desqualificar o projeto político atual ligado ao Partido dos Trabalhadores, em segundo, para neutralizar o governo, e nisso eles foram extremamente felizes, porque o governo da presidente Dilma hoje é refém dessa fisiologia, e para tentar dessa maneira, então, que em 2018 você tenha uma outra disputa política em outros pontos. Agora, quanto à economia, o limite dela é o prejuízo. A hora que os grandes empresários, que o sistema do capital chegar no seu limite e falar, olha, a gente perdeu, brincou até aqui, daqui para frente não mais, as reformas que são necessárias vão ser aprovadas. Só complementando rapidamente, mas eu vejo que muitos membros do PT são contrários a essas medidas e são críticos. E a presidente Dilma, eu ainda não a vi ao lado do Levi, falando, olha, vamos fazer essas reformas, elas são necessárias para o Brasil voltar a crescer. Pelo contrário, a primeira declaração dela em relação ao Joaquim Levy foi que ele tinha sido infeliz, né, ao passar uma informação para a imprensa numa entrevista coletiva. Né? Mas aí foi na maneira que ele colocou, que ele falou que essas isenções que foram dadas foram uma brincadeira de mau gosto, uma coisa nesse sentido. Aí ele desqualificou a presidente, que era a Dilma, desqualificou o ministro anterior. Político, quer dizer, ele foi infeliz na maneira que ele colocou, e ele mesmo falou, não, eu fui muito coloquial. Será que ele, o vereador, não foi um balão de ensaio para ele testar quais eram os limites dele, quais os limites da língua dele no governo? Será que não era isso também? Eventualmente foi, mas eu acho que ele aprendeu rapidinho quais são os limites, né? Tem que respeitar os anteriores, né? Agora, Chagas, a resposta para essa, não sei, os economistas se debatem, só que eu vou insistir em uma coisa. O Brasil passou pela crise, criando emprego, gerando emprego, batendo recordes de menor desemprego, né? Fortaleceu o mercado interno. Eu acho que, de alguma maneira, dentro desses ajustes dolorosos que são necessários, tem que se preservar, principalmente para a classe média, a capacidade e o poder de compra. Existe uma situação, eu não sou economista, mas eu acho que quando a gente acredita que vai piorar, piora mesmo. E se a gente acredita que vai melhorar, melhora. Então, o presidente Lula, em momentos de crise, ele vinha e estimulava as pessoas. É isso que talvez falte a presidente Dilma falar. Olha, gente, apertem os cintos aí 6 meses, 12 meses, mas calma. Pode fazer plano para médio prazo, pode fazer plano para longo prazo, não vamos desempregar, não vamos isso, aguenta firme, tem gordura, vamos em frente, sabe? Porque se a gente falar, olha, está tudo errado e vai dar errado mesmo. Mas aí tem um problema, né, vereador? Isso foi dito há pouco, no bloco passado, pelo Marcos Santana. Durante a campanha eleitoral, orientada pelo seu gênio, talvez do mal, não sei, marqueteiro, o mago João Santana, ela satanizou a candidata Marina Silva no primeiro turno, dizendo que aquele discurso da Marina era um discurso dúbio, perigoso, um discurso para o lado à direita, e que aquilo podia gerar falta de comida na mesa do trabalhador, perda de empregos, não sei o que e tal. Aí no segundo turno disse que o candidato PSTB ia governar vendendo aí o patrimônio público e fazendo ajustes aí arroxos, né, que ia gerar desemprego e tirar a comida da mesa do trabalhador. Né? Quando, de repente, ela assume o segundo mandato e ela faz exatamente o que ela disse que os outros iam fazer e que não era bom para o país. Né? Será que hoje ela tem confiança de ir para a televisão e pedir um voto de confiança da população? Você está correto, Boturão. É extremamente complexo, não é? Pois é. Eu acho que ela devia fazer tudo isso que você está falando. Mas depois dela ter passado campanha 2 meses e tanto, quase 3 meses, né, satanizando 2 candidatos que se apresentavam como riscos à reeleição dela. Marina depois... Quem que não a presidente da República poderia fazer isso? Hoje, só a presidente. Um ônus dela, essa meia-culpa, olha, talvez eu tenha errado aqui, não é? Mas
lamentavelmente, as peças publicitárias de uma campanha política, elas são muito fantasiosas mesmo. Tá aí o governador Alckmin que não nos deixa mentir, falando que não ia faltar água, que não tem racionamento. E você vai nas zonas nobres e periféricas de São Paulo e o que você vê é que o racionamento está lá estabelecido há muito tempo, não é? Então, faz parte, eu acho que desse jogo eleitoral, lamentavelmente, uma certa dose de otimismo, vamos colocar dessa maneira, né? Mas, de novo, acho que sim, a presidente Dilma, e só ela pode vir a público e tentar resgatar um pouco dessa credibilidade que ela perdeu, né, entre o discurso da campanha e a realidade da gestão. Ione, pois não, participações aí com a gente, não? Pergunta do Jefferson Teixeira do Imbaré. Vereador, como ficou a sua divergência com o PT? O senhor já pensa em mudar de partido? Se sim, já tem ideia de qual? Fácil, né? Olha, Pela lógica seria o PSOL, o PCO, o PSTU. a gente teve uma reunião no diretório do PT, acho que as coisas estão esclarecidas, né? E vamos acompanhando um dia de cada vez e exercendo o mandato aí da maneira que nos cabe, que é com bastante trabalho. E vamos acompanhando o desenrolar dos fatos. Por enquanto, nada de deixar o partido, nada disso. Não é o foco nem o objetivo. Aquele ato político ele foi um ato de delimitação, de mostrar para o cidadão santista e até para que eu possa ter paz de espírito para continuar sendo um vereador de oposição combativo, que a gente enxerga os problemas que também acometem, lamentavelmente, a nossa legenda e o nosso governo. Perfeito. Tem mais alguém participando aí nesse bloco ainda, Ione? Custódio Fernandes. Na tribuna de hoje, o crime compensa o senhor Genuíno, que teve seu processo arquivado. Ele está impune. É isso mesmo? Inacreditável. É a lei, né? José Genuíno? Eu não conheço o José Genuíno pessoalmente, mas assim, todos que conhecem o José Genuíno sabem que ele sempre morou na mesma casa, um sujeito que do ponto de vista Morava pessoal no hotel, acho, né? não teve nenhum sinal exterior de enriquecimento, muito menos sua família. Entretanto, foi julgado, condenado, na posição que ele tinha ali de presidente do partido, assinou alguns documentos que depois serviram de prova contra ele e cumpriu a pena dele. Então, acho que essa é a lei. Quer dizer, se ele, dentro dos critérios legais, cumpriu pena e chegou a uma condição de ter esse benefício da extinção da pena, eu quero lembrar que essa foi uma decisão unânime do Supremo Tribunal Federal. Então, quem somos nós aqui para questionarmos o Por Supremo? outro lado, vereador, a oposição diz que esse dinheiro, se foi desviado, não foi para o enriquecimento pessoal dos membros do PT, mas para manter a base aliada e também comprar tempo de TV dos partidos políticos. Como o senhor vê essa análise da oposição? Que o dinheiro não foi para enriquecimento próprio, mas para manter um projeto de poder, em síntese. Eu acho que não tenho elementos, não conheço isso na proximidade para falar se é razoável ou não, mas acho que se a oposição fala e tem essa teoria toda bem colocada, é porque conhece o processo político, né? Talvez a própria oposição, quando situação no governo do Estado, nos governos dos municípios, sabe como é que funciona mensalinhos, compra de base aliada, compra de lideranças populares? Essa é uma realidade, às vezes, mais próxima do que a gente imagina, né? No nosso próprio município, eventualmente, a gente pode viver isso, né? Então, se a oposição faz um discurso desse, é porque certamente ela conhece o modelo político. Eu não conheço, não sei o que aconteceu nessa situação em questão, mas o que eu defendo é uma reforma política radical para a gente romper da situação, da oposição, em todos os níveis, esse modelo nefasto de fazer política, onde lideranças, desde as lideranças populares até lideranças com mandato e políticas, são compradas nos municípios, nos estados e até mesmo no Congresso Nacional. Ou você duvida disso, Chagas? Não, seguindo esse raciocínio, só acredita que só a reforma política resolveria, já que o patrimonialismo, eu digo que vem desde as capitanias hereditárias, outros dizem que vem de antes. Só acredita que a reforma política evitaria esse problema que nós estamos tendo de misturar o
privado com o público, independente de questões partidárias. Eu até acho que o Brasil tem que passar por uma reforma geral nesse aspecto. Não só reforma política, mas principalmente uma reforma cultural e de mentalidade em fazer política. E a origem eu vejo aí, o patrimonialismo. Eu concordo, Chagas. Eu acho que esse é o caminho. Não sei se vai resolver 100%, mas a reforma política, o financiamento público de campanha são as peças essenciais para que a gente evolua. Porque se não é para enriquecimento pessoal e é para, como você falou aí nas palavras da oposição, um projeto de poder, quem não tem projeto de poder? Será que as pessoas não têm ambição? O prefeito não tem uma ambição? O governador não tem uma ambição, o vereador não tem uma ambição, o deputado, todo mundo tem. Né? Agora, se você tem uma regra diferente com financiamento público de campanha, a sua ambição ela vai ser feita de uma maneira mais republicana, digamos dessa maneira, e não, como dizem popularmente, vende a mãe para atingir um objetivo. Né? E só que vender a mãe na política é vender junto à sua moral, vender a confiança que as pessoas depositam em você. Função pública, eu acho que político exerce função pública. E é muito sério isso e, lamentavelmente, do jeito que tem sido feito, as pessoas perderam o limite de qualquer lado. E eu não estou falando só, eu estou sendo bem amplo. Eu critiquei há pouco o próprio governo nosso. A gente tem pessoas que, muita gente boa, muita gente certa, mas muita gente que se equivocou. Assim como na oposição, tem muita gente boa, muita gente certa, mas que se equivoca. Então, reforma política deveria ser a pauta de todos nós. Pois é, infelizmente não é. Eu duvido que aconteça alguma coisa nesse sentido ainda nesta gestão da presidente Dilma. Espero estar errado. Queria aproveitar a capa aqui, a manchete do Jornal da Orla, né, Marco Santana, que fala sobre a persistência, não é, infernal da dengue aqui na nossa cidade, na nossa região metropolitana, para comentar um pouquinho com o vereador Evaldo, né? A pauta foi exatamente porque o número de casos nesta temporada superou da temporada passada, não é, Santana? Exatamente. Felizmente não tivemos nenhum caso fatal ainda, nenhum óbito, mas não vamos esperar que aconteça o pior para alertar a população da necessidade de se combater o mosquito da doença, né? Aliás, é uma endemia, né? Não tem jeito, né? O Evaldo é médico, infectologista, não é? Acompanha de perto essa questão da dengue, não é? Como profissional da saúde que é. E não adianta, o mosquito se instalou aqui e não vai embora, né? Não. A única maneira que a gente vai ter de erradicar a dengue e combate eficaz é quando tivermos uma vacina 100% eficaz, o que lamentavelmente ainda não temos para os 4 sorotipos do vírus. Então, esse combate casa a casa, todas as medidas inovadoras, essas armadilhas eletrônicas que a prefeitura, de maneira correta, colocou na cidade e vai monitorando, isso tem que ser feito. Agora, a complexidade da região, né? Então a gente vê que enquanto alguns municípios da região têm feito a sua lição de casa e investido, outros não o fizeram, e a gente vê, eu trabalho num hospital que tem características regionais, porque atende pacientes privados de toda a nossa região da Baixada, e que a gente tem visto muitos casos importados chegando para serem atendidos. Então, política de combate à dengue, ela é municipal, tem que ser regional e tem que ser continuada, porque como você falou, o mosquito gosta do calor e gosta do nosso clima tropical. Aquela chuvinha, né? O clima, o calor úmido, É o principalmente. verão muito quente e aí esse calor todo. E quando vem a chuva, aí é mosquito para todo lado. Vereador, muitos falam, né? A culpa é do poder público. Não falta mais consciência também da população? Deixa eu fazer o seguinte, a gente está em cima do intervalo, né? O segundo break aqui do painel. Na volta, então, a gente segue essa linha aqui da dengue aqui com o nosso Evaldo Stanislau, que é vereador pelo PT em Santos, mas é médico infectologista, né? Respondendo a pergunta do Chagas, aqui ao lado do Santana e da Ione também. Já, já. O senhor é médico infectologista? Hã? Posso fazer uma entrevista? Um pouco de foco, né, da mídia, né? Como sempre, né? Como a AIDS, como... Bom, vamos lá. Muito bem, a gente retoma aqui o painel regional. Este é o terceiro e último bloco desta edição, que conta com o vereador Evaldo Stanislau, do PT de Santos, com o nosso Fernando Chagas, o Marco Santana e a participação sempre importante da Ione, acompanhando aí a sua mensagem, a sua ligação, o seu comentário e a sua pergunta aqui para a bancada, né? Já já a Ione volta com mais participações dos nossos telespectadores, né? A gente está falando sobre a dengue, o crescimento nesta temporada de verão aqui em Santos, na região, o crescimento de casos, né? Notificados pelo menos, né? Em relação ao ano passado, né? O Evaldo, além de vereador, evidentemente é médico infectologista e tem um amplo conhecimento sobre essa questão, sobre esse assunto. O Chagas levantou uma questão interessante sobre o poder público, né? A gente sai para o intervalo e o Chagas, por favor, repete o questionamento ao vereador Evaldo. Isso, vereador, eu sou muitas críticas ao poder público, de uma forma geral, que não combate a dengue.
Também falta um pouco de conscientização da população em geral? Não. Eu acho que a população em geral, Chagas, ela reflete a quantidade de informações que recebe. Se você tem uma mídia, como é o caso daqui, mobilizada, e se você tem um poder público mobilizado, consequentemente, a população estará mobilizada. O problema é que a gente tem na nossa população situações que fogem um pouco do controle, né? Um aspecto sazonal que eu vou comentar a seguir e um aspecto crônico. Nós somos cidades de temporada. Então, tem muitas casas e apartamentos que ficam fechados. Então, para isso, cabe ao poder público, e já existem os mecanismos legais para tanto, para poder entrar e combater os terrenos. Segundo, existem muitas áreas públicas, de fato, jardins, depósitos, limpeza pública, né, recolher objetos, tudo isso tem que ser feito pelo poder público. Então, o cidadão tem que fazer a sua parte, mas eu acho que a grande parte mesmo é do poder público. Cabe ao poder público campanha de conscientização, ações práticas de limpeza urbana, de combate a focos do criadouro e de entrar nesses terrenos fechados. Existe uma questão sazonal e pontual que a gente está vivendo, que é a falta de água. E essa falta de água está induzindo as pessoas a fazerem reservatórios de água para se precaver. Esse é um problema. Não é? E essa água limpa, parada, e ali, o convite é o EDS, quer dizer. Então, essa é uma situação, a população é refém do poder público que não investiu para combater a falta de água. Não é? Então, eu acho, Chagas, respondendo essa pergunta, que se a gente tiver que graduar, eu diria que 80% é culpa do poder público e 20% do cidadão. Né? Agora, isso para combater o mosquito, para termos um controle sanitário. Uma coisa que não pode ter, e eu sempre que tenho oportunidade eu falo isso, é morte por dengue. Dengue diagnosticada, monitorada e adequadamente tratada é 0% de óbito. 0% de óbito. Não é para ninguém morrer de dengue. Se morreu de dengue, alguma coisa aconteceu nesse caminho. Ou não diagnosticaram corretamente, ou chegou tardiamente para ser atendido. Porque o tratamento é hidratação, é basicamente hidratação. Então, eu acho que o poder público pode fazer muito investindo lá na etapa hospitalar e junto aos profissionais de saúde. Mas como é que chega a óbito? Só quando o cidadão tem dengue hemorrágica? Esse termo dengue hemorrágica, ele já é um termo que a gente nem usa mais. Né? Você tem dengue com complicações. Né? E aí, o óbito ele é decorrente de uma situação sistêmica que leva a uma queda da pressão arterial, alterações em órgãos-alvo e acaba rapidamente, a pessoa em poucas horas pode morrer. Mas, desde que ela seja monitorada e adequadamente tratada, isso a gente reverte. Então, eu que acompanho dengue há muito tempo, e lá no Hospital na Costa a gente tem uma linha de pesquisa em dengue, e eu também trabalho nos hospitais clínicos, nosso grupo lá também o faz, a gente tem estudado muito isso e visto. Melhorou, por incrível que pareça, pelo menos na cidade de Santos, um pouquinho no Guarujá, em São Vicente, as cidades líderes, Cubatão, mais aqui no núcleo, elas estão prestando mais atenção, trocando informações, e os profissionais de saúde estão bem já mais experientes nisso. Agora, como você falava no intervalo, cai no esquecimento, porque depois entra o inverno, você começa a ter outras preocupações, então cabe ao poder público ir lá e acordar todo mundo. O risco é menor quando a temperatura diminui? Né? É menor, porque você tem menos proliferação do vetor, mas ele não é zero, porque nós somos um país de clima tropical, temperado, né, mais para quente. Então, durante o ano inteiro, a gente tem casos de dengue. Vereador, não é bem uma pergunta, é uma dúvida que eu tenho aqui, uma reflexão que eu sempre faço. Será que o nome da doença, que é dengue, parece que a pessoa que é acometida pela doença, parece que ela está com frescura e tal, né? Fica dengosa. Fica dengosa. Se fosse, por exemplo, febre vermelha, será que as pessoas não se sensibilizariam mais com relação ao combate, à prevenção à doença? Tem a chikungunya aí para complicar também. A história do nome da dengue, ela é interessante, passa por isso. Dengue é conhecida há muitos séculos, né? E começam uns nomes, inclusive, que vinham da África e que acabam chegando nisso mesmo, que acaba lembrando um pouco dengo, né? Que a pessoa fica mais retraída, tem que ficar mais bem cuidada e tal. Lembra um pouco disso. Mas a história e o nome consagrado é esse, é dengue e é assim que é, né? Mas não é dengo, não. Ter dengue é terrível. Quem já teve dengue aqui deve saber. Mas se fosse febre vermelha, peste vermelha, alguma coisa assim... Se fosse febre vermelha, eu ia falar, esse vereador aí do PT quer fazer febre vermelha e tal.
Ó, não tem a febre vermelha, mas tem a febre chikungunya, né, que também é transmitida pelo mesmo maldito mosquito Aedes aegypti, né? E a febre chikungunya, a gente, embora ela não mate, a dengue mata, a febre chikungunya não mata, mas ela incapacita, porque a pessoa fica com dores articulares importantes que podem durar aí meses, né? Meses? Meses. E então a febre chikungunya é tão temível quanto a dengue. E a temperatura do cidadão chega ao quê? A 40 graus? Sim, na fase aguda a gente tem febre alta, né? A febre pode variar de febre intermediária até uma febre mais alta. E aí, mas o que se caracteriza faz? é a dor. Hidratação também? Hidratação, repouso e analgesia. Só isso? Não tem jeito? Tem Não outra há medicação a fazer? Não. Muito bem. Ione, pois não, mais participações conosco? Pergunta do Marcos Pedro do Gonzaga. Convidados, o que vocês acham sobre o veto e o acolhimento da Câmara na lei diminuindo para 60 anos a idade da gratuidade dos ônibus? Tenho 60 anos e sofro. Gostei da sua posição. Continuo votando no senhor. Ele é eleitor do Evaldo? É. Ah, muito bem. Marcos Pedro, então. Evidentemente que o Evaldo é contra o veto, votou contra o veto na Câmara e pode dar aí a sua explicação. Eu acho que foi uma iniciativa boa, inclusive o vereador Banha aqui que levou esse tema. Nós já tínhamos feito requerimentos também, e eu acho assim, na cidade de Santos tem se predominado muito o pensamento legalista quando é a favor principalmente dos grupos empresariais. Quando é para o cidadão, o rigor não é tão grande assim, né? Então, eu não tenho nada contra o lucro, mas eu acho que o lucro, ele não pode ser um lucro desmedido, um lucro de qualquer preço. A margem de lucro do transporte público, aliás, eu queria fazer até um convite público aqui para os representantes da mídia, da prefeitura. No dia 11 de março, às 18h30, nós vamos fazer uma audiência pública lá na Câmara sobre renovação da concessão do transporte público. Exatamente, tá? Às 19h30. Então, estão todos convidados. E uma das coisas que a gente tem que discutir é a margem de lucro. A margem de lucro é em torno de 12%. Nós tivemos aí, com todo esse cenário desfavorável, uma inflação de 7,5%. Se eu oferecer para qualquer um de vocês um negócio onde eu garanta um lucro de 12%, numa inflação de um cenário terrível, 7,5%, é um lucro interessante, não é? Então, eu acho que a gente tem que rever margem de lucro, a gente tem que rever os trajetos, tem que efetivamente ver se os trajetos são feitos, não é? Frequência de ônibus, houve uma desoneração da folha do transporte público. Então, existe, no meu entendimento, gordura. Não custaria nada, o empresário não ia deixar de explorar o transporte público em Santos, né, coletivo, se desonerasse as pessoas com 60 anos. Acho que o prefeito errou, pensou com a cabeça muito mais para favorecer o empresariado do que favorecer o cidadão. Então, votei contra, fiz esse discurso na Câmara, farei e espero que eu e outros vereadores a gente tenha força para reapresentar isso. Porque a cidade tem que estar a serviço do cidadão e não o cidadão a serviço de pequenos grupos empresariais. Chagas, pois não. Posso acrescentar só? Aí, sempre concordo com o vereador na maioria das vezes, mas dessa vez não foi o prefeito que errou. Se alguém que errou foi o Departamento de Orçamento, no qual eu trabalho. Ali, por uma questão técnica financeira, nós orientamos particularmente, o meu departamento orientou para que vetasse. Vetasse por quê? Porque eu ia aumentar a passagem, os demais usuários pagariam por isso. Ou ia ter que ter dinheiro dos cofres públicos. Como vem uma nova licitação, aí sim, remodelando o nosso sistema de transporte coletivo, talvez isso volte à pauta e possa favorecer essa população de 65 anos para 60, que é uma grande parte da população, e eu concordo que deve ser beneficiada, mas não nesse momento. Na realidade, vereador, houve uma orientação do meu departamento para que o projeto fosse vetado. Vetado por isso, porque ia criar um ônus ou para o Tesouro Municipal no momento que nós estamos cortando despesas, ou então um aumento de passagem no momento que nós estamos num processo de licitação para um novo modelo de transporte coletivo em Santos. Aí o prefeito, por uma questão técnica, só cabe a ele concordar com aquilo que nós pusemos no papel para que ele vetasse o projeto. Essa nova licitação acontece agora em maio, se não me falha a memória. memória, aí é CT. O veto do prefeito foi vinculado ao nosso parecer, mas a licitação é a CT que faz, se não me engano, é em maio agora.
Perfeito. Aliás, Santana, eu acho que só para complementar, acho que essa é a grande questão. Logicamente, quando a gente fala de transporte coletivo, tem questões menores. Eu acho que essa é uma questão pontual. Acho que a grande questão é a discussão desse reordenamento do sistema de transporte coletivo em Santos, de modo que estimule as pessoas a utilizarem os ônibus, porque boa parte das pessoas utilizam o automóvel em legítima defesa para poder chegar no seu destino com conforto, com segurança, com rapidez, coisa que o transporte coletivo atual não oferece. Então, a partir desse reordenamento, mais pessoas vão utilizar o sistema de transporte coletivo e, consequentemente, o trânsito vai fluir melhor na nossa cidade. E eu acho que governar é fazer escolhas também, né, Chagas? Quer dizer, o cofre público, o orçamento municipal, ele tem que ser priorizado para aquilo que é de interesse da cidade, né? Então, assim, de novo, diminua a margem de lucro desse contrato, sente com o empresário e discuta isso, ou faça a aprovação da lei e já embuta no novo contrato, como você está falando. Mas assim, a gente não pode esquecer também que foi aprovado no final do ano, a toque de caixa, um subsídio para o transporte público. Eu apresentei 3 emendas moralizadoras do subsídio, porque assim, o subsídio, você subentende que ele tem que ter uma finalidade. Eu queria que a finalidade fosse abaixar o preço da passagem ao menor possível, quem sabe até gratuidade. Esse subsídio, né, pode ser para esse novo modelo. Inclusive, foi aprovado pela Câmara esse subsídio. Esse subsídio não está sendo utilizado, aguardando essa remodelação do sistema e também um novo preço da tarifa. Esse estudo está sendo feito por quem? Pela CT? Pela CT. Na questão mais orçamentária, né? São 3 anos com R$ 2,90. E nesse momento nós vamos ter uma licitação, não vamos nem dar esse benefício para o idoso, que eu acho que é legítimo, e nem vão fazer o subsídio aprovado pela Câmara. O subsídio não está sendo utilizado e provavelmente não será utilizado. Por que não será utilizado? Esse momento que nós estamos de corte de Agora, despesa. quem falou que R$ 2,90 é pouco? Não, eu só estou dizendo... Não, eu estou dizendo que um dos argumentos é assim, não, tem que aumentar, está defasado. Quem falou que está defasado? Quem sabe se ao longo dos anos eles não vêm faturando demais? Por quê? Uma das coisas que eu pus também, condicionando subsídio, é uma auditoria externa. Prefeitura de São Paulo, prefeito Fernando Haddad, fez auditoria externa nas empresas e descobriu, por exemplo, de que cada 10 viagens que eles diziam que faziam, uma não faziam. Não, nesse ponto eu não discordo. Diminuir a margem do lucro, quer dizer, viu gordura. Essa planilha que é utilizada para cálculo é ruim. A taxa de passageiros transportados por quilômetro também isso tudo está sendo revisto nesse modelo. Precisa Com 2,90, né? Vereador, eu não sou nenhum especialista em transporte coletivo, mas uma coisa que eu observo em Santos, em relação a outras cidades, é que parece que as viagens dos ônibus são muito longas. Então, acho que a partir do momento que a gente reordenar esse sistema e permitir a baldeação, né, que a pessoa pegue vários ônibus com o mesmo bilhete, eu acho que a partir daí o custo do transporte e essa integração acaba sendo reduzido. Que seria, eu não conheço perfeitamente o edital, mas o edital ele vem com muitas modificações, inclusive nesse sentido. No momento que remodelar o nosso sistema de transporte coletivo, talvez até mantenha a passagem sem o subsídio. No que eu me debato, sem discutir se é muito ou não, pelo aspecto financeiro, 2,90, 3 anos congelados, isto aqui, se o preço realmente equivaler ao custo mais o lucro, ele está defasado. Agora, não foi só para dar um exemplo para encerrar o assunto, por exemplo, uma pessoa que estiver no Gonzaga, que precisa ir para Afonso Pena hoje, ela vai pegar um único ônibus, vai até o ferry-boat, vai pegar o cais para depois entrar na Afonso Pena. Se tivesse uma baldeação, ela podia pegar 2 ônibus, pagar uma tarifa e ia chegar menos da metade do tempo. Muito bem. Ione, pois não, para a gente encerrar aqui as participações no finalzinho aqui dessa edição do painel. Pergunta do José Luiz, do Rádio Clube. Vereador, o senhor não acha que a Prefeitura gasta muito em propaganda e publicidade? O senhor não tem algum projeto que regula isso? Eu tenho um projeto que eu encaminho para o Ministério Público e que faz valer a lei. Quer dizer, tudo que se gasta, se é muito ou pouco, quem tem que avaliar é o cidadão, mas que pelo menos seja dito o quanto se gasta. É nesse sentido que a gente tem trabalhado, né? Muito bem. Finalzinho aqui do painel regional. Evaldo Stanislau, obrigado pela presença, vereador do PT aqui na cidade de Santos, não é? E prestou aqui os seus conhecimentos também com relação a DEM como médico infectologista. Obrigado, viu, vereador? Eu que agradeço a oportunidade, fico à disposição. Obrigado, Fernando Chagas, está sempre com a gente às quintas, como o nosso Marco Santana também. A Ione atenta aí à sua participação
pelas redes sociais, pelo nosso telefone. E a você que acompanha a gente, estamos sempre juntos, não é? Segunda a sexta, 1h30 o programa é ao vivo, reprise 8 da noite, e no sábado e domingo, 2 edições. Uma ao sábado, 3 da tarde, e uma outra aos domingos, às 5 da tarde. Obrigado.